Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? 3 semanas atrás eu fiz um vídeo aí listando quem eu gostaria que saísse e ficasse do elenco atual para a temporada de 2025. E lembrando, 3 semanas atrás o Corinthians tinha acabado de terminar a temporada. Então ainda nenhum movimento no mercado tinha acontecido, nem para sair e nem para chegar novos atletas. O vídeo que eu me refiro é esse daqui. Se você ainda não viu, vou deixar linkado caso você queira entender o porquê eu coloquei cada um nessa posição. Eu fiz ali, eu dissertei antes de colocar, de fazer esse ranqueamento na tier list. Pô, o vídeo foi muito bem, 114 mil visualizações, então acredito que muita gente que viu aquele vídeo vai ver esse também. E agora a gente vai analisar o que o Corinthians fez e se coincidiu com aquilo que eu gostaria para a próxima temporada. Então essa aqui foi a lista final, depois eu selecionar todos os jogadores do elenco, quem eu coloquei em tchau e se der vende, basicamente seriam os jogadores que eu não queria que continuasse para a próxima temporada. E pô, 3 semanas atrás tinha coisa aqui que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Começando pelo começo, o primeiro deles, Fagner, eu coloquei na lista tchau, só que o Fagner tinha renovação até 2026, final de 2026 com o Corinthians. E 3 semanas atrás era inimaginável ter o Fagner fora do Corinthians e aconteceu, meus amigos. O Corinthians vai dividir os salários do Fagner com o Cruzeiro e ele vai acertar com o time azul de Minas Gerais. Então aí, ao meu ver, fazendo completamente aquela renovação que a gente começou na troca das temporadas 23 para 24, quando ali saíram Fábio Santos, Renato Augusto, Juliano, Gil, no decorrer da temporada Cássio e agora terminando com o Fagner. Desses jogadores mais antigos, até de uma panela que muita gente coloca, ainda tem o Romero, mas o Romero eu sinto que não fazia muito parte daquela panela. Até por conta da sua saída, do seu retorno, ficou aí um período, durante esses anos que a gente passou muito tempo agonizando com esses ídolos que não estavam mais rendendo na equipe. O Romero não estava participando, ele retornou na temporada passada e entregando em campo também. Então, muito por conta disso, eu gostaria que o Romero permanecesse. E aí tem também o fator positivo de ser uma liderança. O Fagner estava muito no elenco e alguns defendiam por conta dessa liderança. Mas eu acho que apenas um atleta sabendo explicar e mostrar para todos os outros atletas que estão chegando no Corinthians o que é Corinthians, o Romero vai fazer muito bem esse papel. E sem contar que ele não vai fazer esse papel apenas fora de campo. Em campo, ele está entregando ainda também. O único ponto negativo do Romero fica por conta do seu alto salário, mas que ele foi conquistando, digamos assim, ao longo de todos esses anos. Essa é a parte que fica um pouco mais pesada no custo-benefício do Romero. Mas dando sequência aqui no que a gente estava falando dos atletas que vão ficar e que vão sair. Eu também coloquei aqui Maicon Juan Oliveira e Pedro Raul. O Maicon, qual que é a situação atual dele? O Corinthians ainda basicamente está renegociando um novo empréstimo. O Maicon está desde 2022 emprestado por Corinthians. Com o Maicon, o Corinthians já acertou para conseguir essa extensão e agora o Corinthians está esperando uma resposta positiva do Shakhtar Donetsk. Aqui, ao meu ver, é um erro. Também seria necessário a saída do Maicon. O atual empréstimo dele vai até o final dessa temporada e, ao meu ver, o Corinthians já está muito bem servido nessa posição. O Maicon também não ganha pouco de salário, também seria um alívio financeiro na questão salarial. Então, ao meu ver, eu não renovaria e o Corinthians aí está nesse meio termo, esperando então uma resposta do atual time que detém os direitos federativos do atleta Maicon. Outro atleta que eu coloquei lá, Juan Oliveira, e esse a princípio o Corinthians não vai renovar seu empréstimo também, ele estava renovando de maneira automática por conta das inúmeras lesões graves que foram ocorrendo na sua carreira, e agora ele voltou a treinar com bola, o vínculo com o Corinthians de empréstimo acaba em 2024 e muito provavelmente não será renovado. Então mais o jogador que está saindo também, e pô, cá entre nós também não iria fazer parte também do planejamento da próxima temporada. Então mais um acerto aqui da tier list. E tem ele, né, Pedro Raul, que o Corinthians está tentando colocar como troca, porém o Pedro Raul quer permanecer no Corinthians. E pô, o Pedro Raul ignora ofertas para sair e se apega a exemplo de Yuri Alberto para dar a volta por cima no Corinthians. Pô, mas o Yuri Alberto já tinha jogado bola no Corinthians para dar a volta por cima. Então a gente já tinha uma confiança, porque a gente já viu quem era o real Yuri Alberto lá em 2022. 2023 teve aquela baixa, depois ele retornou. Mas o Pedro Raul está tentando dar essa volta por cima desde a temporada no Goiás. Então ele foi mal no Vasco, foi mal no México,
foi mal no Corinthians, ele tá ainda tentando dar essa volta por cima. O Corinthians tá mas muito refém do contrato que fez de 5 anos com o Pedro Raul, então já passou uma temporada, tem mais 4 temporadas com o Pedro Raul ganhando 750 mil reais, e sem contar que o Corinthians investiu 25 milhões de reais nesse passe. Então o Corinthians ainda tem o Pedro Raul como uma tentativa de moeda de troca com algum clube brasileiro. Tentou com o Atlético Paranaense, mas não deu certo. Então, a princípio, a ideia do Corinthians é sim negociar, mas o Pedro Raul quer ficar. Então, dos atletas que eu coloquei lá na categoria tchau, quase todos deram certo. O Fagner, por incrível que pareça, vai sair mesmo. O Michael tá na indecisão da resposta do Shakhtar, o Juan Oliveira vai sair e o Pedro Raul só vai sair se o Corinthians conseguir convencê-lo de que um novo clube aí pode ser uma boa oportunidade para ele seguir na carreira. Aqui embaixo tem um trio, né? Caetano, Matheus Araújo e Giovani, que os três foram afastados por conta que não se decidiam, não renovavam com o Corinthians, então o Vampirão inclusive afastou eles e falando, não, primeiro se resolve a questão contratual e se não for resolvido, vocês estão afastados do time. O Matheus Araújo, a princípio, já está com um contrato para a próxima temporada, já acertou com o Ceará, então próxima temporada está longe do Corinthians. O Caetano e o Giovani são dois jogadores que estão com o contrato sendo encerrado agora em dezembro de 2024, então não vão permanecer no Corinthians também. Então são mais dois chequezinhos aqui na tier list que realmente são jogadores que eu coloquei na tier list que eu não gostaria que ficasse e provavelmente não ficarão. Hugo tem um contrato até final de 2026 com o Corinthians, só que não saiu absolutamente notícia nenhuma de que o Corinthians tem interesse de negociá-lo ou de clube que tentou comunicar o Corinthians a fim de um empréstimo ou até mesmo numa contratação definitiva, não tem absolutamente nada. Então, muito provavelmente o Hugo fica na próxima temporada. E o Pedro Henrique, que eu coloquei aqui na tier list do Ceder, vende, e o Corinthians, entre aspas, vendeu, na verdade se livrou do Pedro Henrique, porque cedeu gratuitamente para o Ceará também, que foi o time que está mais tirando o jogador do Corinthians aí nessa temporada, também visando um alívio da folha salarial. E com a saída do Fagner e do Pedro Henrique, apenas esses dois atletas, o Corinthians já busca aí um alívio na folha de cerca de R$1 milhão. E eu acho que até um pouco mais, hein, porque o Pedro Henrique ganhava um salário bem alto para um reserva, e o Fagner ali por volta de 1,2 milhões. Então, se o Corinthians e o Cruzeiro vão meiar esse salário, seriam por volta de 600 mil reais para cada um. E o Pedro Henrique, pô, eu acho que tá por volta disso mesmo, era por volta de 400, 500 mil reais. Então, ali 1 milhão e 100 de economia na folha salarial apenas com esses dois jogadores. E muita gente tá falando também, pô, mas o Pedro Henrique, o Corinthians gastou uma fortuna. Não foi tão uma fortuna assim. O Corinthians precisava de atleta naquele momento. Então o Corinthians assumiu uma dívida no Internacional e pagou ao seu antigo clube ali um valor que era aproximado de 1 milhão de euros. Então a cotação da época seria em torno de 6 milhões de reais. Então sim, o Corinthians teve prejuízo nessa negociação com o Pedro Henrique, porque colocou dinheiro para contratar no passe além dos salários e agora está cedendo gratuitamente para o Ceará apenas para se livrar desse valor que tinha a arcar com salários até o final do seu contrato. Dos males, se for ver, acredito eu que o menor. Então, ó, fazendo um apanhado geral de tudo que eu coloquei na tier list, a situação atual é essa. Aconteceu a saída do Fagner, vai acontecer muito provavelmente a saída do Juan Oliveira, assim como do Caetano, do Matheus Araújo, do Giovani e do Pedro Henrique. Os jogadores que ainda estão em haver, digamos assim, essa possível troca do Pedro Raul com algum jogador no mercado da bola aí que o Corinthians está tentando fazer. O Corinthians está no aguardo ainda da resposta do Shakhtar Donetsk em relação à extensão da renovação com o Maicon. E aqui, ó, o que realmente eu acho que não vai acontecer em definitivo mesmo, que é o Hugo, porque nenhum clube procurou, o Corinthians não mostrou interesse também em negociar e o Hugo tem mais 2 anos de contrato. Então, ou seja, de toda essa galera que eu coloquei aqui na tier list, quase que o Corinthians fez uma limpa por completo, e isso é muito bom ao meu ver. Abrindo espaço para novas possibilidades, inclusive a Copinha tá chegando, o Corinthians pode fazer essa promoção de bons jogadores que possam se destacar na nossa base, colocando aí no time principal. Isso daqui é muito bom, porque se ele consegue também vingar no time principal, a gente consegue vendas absurdas, como muito provavelmente vai acontecer do Breno Bidon na próxima temporada. E ter jogadores também muito bom para auxiliar o elenco, como no caso do Rian, o próprio Matheus Donelli, Felipe Longo, o Léo Maná, que muita
muita gente tá falando também que agora com a saída do Fagner, muito provavelmente vai ser incorporado ali ao time principal e vai receber mais oportunidades. É uma das formas mais interessantes do clube brasileiro arrecadar bons dinheiros e fechar no azul todo ano, vendendo seus jogadores da base. Então, abrindo esse espaço aqui no elenco, a gente consegue utilizar muito mais disso. E claro, ainda a gente espera aí a chegada de mais alguns poucos atletas pontuais que cheguem para vestir a camisa de titular também. Na verdade, nosso time titular já está muito bem montado, mas se chegarem novas contratações, a gente espera que seja de peso para que pelo menos brigue por posições de titular. E as camisas da nova temporada já vazaram faz muito tempo, inclusive já repercutiu aqui no canal também, eu já refiz no Photoshop como ficaria a minha versão e muito provavelmente vai ser mesmo as duas, tanto a camisa 1 e camisa 2, inspiradas no título mundial de 2000. E a terceira camisa aí vai ser dentro daquela coleção Total 90 que a Nike está resgatando e muito provavelmente vai se inspirar nas camisas de 2005. Então essas camisas serão lançadas em breve para o Corinthians e caso você ainda não adquiriu as camisas dessa atual temporada, corre e garanta porque elas vão entrar em extinção, principalmente a All Black. Se você não adquiriu e não tem uma camisa como essa aqui na sua coleção, dá uma olhada aqui, link na descrição, vendedores de confiança, você clica e será redirecionado para o vendedor e aí com ele você finaliza a compra. Camisas modelo jogador e torcedor, link aqui embaixo na descrição e comentário fixado. E lembrando, camisas modelo jogador são mais justas ao corpo, mais apertadas, então se você for adquirir e não quiser essa camiseta muito grudada no corpo, compre 1, 2, 3 números acima, como você preferir. Então esse foi o balanço geral aí das listas, da tier list que a gente fez aí 3 semanas atrás e o que o Corinthians está conseguindo se livrar. Então tá batendo, tá casando muito com o que eu imaginava para a próxima temporada e com o que o Corinthians realmente está colocando em prática. Deixa aqui embaixo nos comentários o que está achando dessas saídas a princípio do Corinthians e o que você espera de chegadas também nessa janela de contratação. Meus amigos, muito provavelmente esse daqui será o último vídeo de 2024 no canal, então feliz ano novo para você, para sua família e para o nosso Coringão, que a gente consiga um ano muito mais feliz e com conquistas, enfim, novamente voltando a ganhar títulos. Te convido a acompanhar aqui o canal para a gente seguir junto nessa saga e comemorar junto essas vitórias que tô sentindo que virão. Forte abraço, que falou foi o Alisson, muito obrigado pela companhia nesse ano de início aqui do canal, 4 meses aí de existência e muito obrigado a toda a companhia que vocês estão dando, o apoio, a moral, o crescimento do canal. Muito obrigado mesmo e te espero em 2025. Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo ano.